Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje a gente vai falar sobre a pornografia e a produção de subjetividade. Para isso a gente vai tomar como base, primeiro, os trabalhos de Michel Foucault e Paul Beatriz Preciado. E principalmente a gente vai tomar como base aquilo que foi a nossa janta filosófica da semana passada, onde a gente falou justamente sobre a produção de subjetividade na pornografia, onde a gente discutiu a respeito dos limites da pornografia e principalmente onde a gente discutiu como a sensação de liberdade, que a maneira como a pornografia acontece na contemporaneidade, que faz parecer que cada um é dono de seu corpo e produz o seu próprio material, ganha seu dinheiro com autonomia, essa produção na verdade é precarização, é uberização do corpo, uberização da pornografia, mais precário do que já era, mais precário do que sempre foi. E de tal maneira que faz com que o profissional ou a profissional sinta-se até mesmo livre, sinta-se até mesmo no lugar onde deveria estar. Tudo bem? Eu vou colocar um trecho muito interessante onde eu começo falando a respeito daquilo que é a mansão Playboy e como ela pode funcionar como um modelo para se entender a sociedade que a gente vive, e ao mesmo tempo o Ian, que também participa comigo das nossas lives, das nossas jantas filosóficas, ele fez uma introdução ao pensamento de Paul Beatriz Preciado. Com certeza vai ser produtivo para você. Vamos dar uma olhada? Mansão da Playboy como um local de constituição de subjetividade. Mas não a mansão da Playboy, mas a mansão da Playboy pensada como panóptico, ou seja, como um modelo arquitetônico específico que pode ser extrapolado para outras realidades particulares. O modelo da mansão da Playboy seria seria o último modelo de controle visual, de controle vigilância, só que talvez também um último modelo de união de tipos de vidas que durante muito tempo foram separadas. Não só a vida privada com a pública, que talvez seja algo bem específico do século XVIII, o nascimento dessa divisão, mas a vida do trabalho e a vida do lazer, a vida do ócio e a vida da labuta. Um tipo de separação que a gente consegue perceber, primeiro, dentro desse dispositivo específico da sexualidade, com sua parte específica, que é a parte da pornografia, e que, novamente, não deve ser interpretado como uma mera reprodução, né, daquilo que se tem na arquitetura de uma mansão da Playboy para a realidade como ela é. Mas, novamente, da maneira como Foucault viu o panóptico, como uma arquitetura ideal que é aplicada, ou que se aplica, na realidade particular, nas realidades particulares. Mansão da Playboy. O que é a mansão da Playboy? A mansão da Playboy era uma mansão, vivia lá o dono da Playboy. Dentro dessa mansão, ele tinha, dentro dela, instalado diversas câmeras, aparelhagem de última tecnologia para vigilância. Com essa aparelhagem para vigilância, ele controlava o que acontecia dentro de casa, vivia junto com 10 modelos que eram contratadas da Playboy. Junto a isso também havia um uso específico da mídia. O dono da Playboy, através de fitas de vídeo, se comunicava com outras pessoas e vivia quase recluso. Algo muito parecido com o que uma parcela dos trabalhadores, das trabalhadoras, vive hoje no Brasil trabalhando de home office. Lazer, trabalho, que não se separam. O espaço não separa. E o tempo, que nunca foi aquilo que separou o trabalho do lazer, não vai dar conta de fazer com que essa separação seja marcada na nossa carne. É o espaço que faz isso normalmente. É o espaço que corta. Isso, evidentemente, pode ser observado na própria criação da pornografia, enquanto o lazer e o trabalho no mesmo momento. Enquanto um trabalho que seria fruto de prazer a todo instante. E aqui, evidentemente, tentando compreender o funcionamento desse mercado com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão no mercado. Um lazer que é trabalho e um trabalho que é lazer. Faço porque gosto. É possível ver nas entrevistas de profissionais do sexo, muitas vezes essa frase, faço porque adoro fazer sexo. O ponto é esse? É adorar fazer sexo? Será que esse é o grande ponto? Será que a pornografia é o lugar
que consegue perfeitamente unir lazer e trabalho? Será que ela é assim que foi criada? É assim que ela é constituída, Ian? Fica à vontade. Todo mundo aqui já sabe muito bem quem é Foucault, mas eu queria só fazer uma breve apresentação do Preciado, que é um filósofo que ele entrou no Brasil assim, oficialmente em 2014, com a publicação do Manifesto Contrasexual, pela N-1. Ele é um filósofo trans, nasceu em 1970 em Burgos, no interior da Espanha. Eu vou falar muita coisa assim da vida pessoal dele, mas isso que você falou da questão da mansão Playboy foi a dissertação de mestrado que ele fez nos Estados Unidos, em arquitetura, por aconselhamento, uma dica que o Derrida deu para ele. Ele era discípulo do Derrida. Ele fez esse mestrado, foi publicado ano passado aqui no Brasil, chama Pornotopia. Só para esclarecer mesmo, ele continuou ativo, teve um último livro publicado no Brasil ano passado também, que é Um Apartamento em Urano, que é um livro de crônicas que ele escreve para o Libération, um jornal francês. A gente tem acesso a elas online. Tem até um site brasileiro que chama Resista, que traduz essas crônicas. Vocês podem entrar lá, tem traduzido muitas delas. Mas bem, só fazendo essa breve apresentação ao Preciado, e todavia eu acho que a grande teoria dele sobre a pornografia está presente no texto Junk, Sexo, Drogas e Pornografia na Era Fármaco-Pornográfica, que ele vai pôr que o postulado dele é que existe um regime biopolítico atual, que ele vai começar no início do século XX, mas ele só vai se realizar mesmo a partir do pós-guerra, tendo os seus dois marcos paradigmáticos, eles usam exatamente esse termo, paradigmático, que é a criação da pílula anticoncepcional e da revista Playboy. São dois marcos aí que ele já põe, o regime fármaco-pornográfico, que seriam as drogas e a pornografia em uma relação recíproca, criando um determinado regime biopolítico, vai estar instaurado e é o que a gente vive até hoje. Mas bem, vamos para algumas questões fundamentais. Uma definição simples de pornografia seria a representação do sexo. Seguindo esse sentido simples, pornografia existe há muito tempo. Tem uma página, por exemplo, no Facebook, que eu gosto muito de acompanhar, ela que chama Bibliothèque Infernale, Biblioteca Infernal, que a gente vê ilustrações da Idade Média, o Diabo A4, se a gente for fazer um estudo sobre os japoneses, etc., é algo que está presente há muito tempo. Só que aí a questão, o que o Preciado levanta, que o caráter que isso vai tomar a partir da Playboy, quando vai se tornar mercadoria na indústria cultural, vai ter uma permeabilidade social tal como tem hoje, é a partir do surgimento da Playboy. Isso não existia antes. O cinema surgiu, existia cinema pornográfico. Só que era do underground, não tinha circulação. Então, isso vai ganhando circulação conforme a Playboy vai se espalhando pelo mundo capitalista e etc. Mas, bem, a gente chega num momento ímpar da história, que é com a internet. E tem um postulado do Preciado que eu acho muito interessante, que ele fala que a partir do momento que a internet surge, a pornografia ela vai poder se emancipar da grande indústria e poder se tornar um meio de resistência. Porque o que a gente tem, não é nem o que a gente tinha, mas o que a gente tem é uma tipificação dos corpos, assim, basicamente, sobretudo o corpo das mulheres, que vai estar classificado de várias formas. E o Preciado, isso em 2008, que é o ano da publicação original do texto Junk, ele fala que com a internet, ele diz, eu estou tentando lembrar a citação de cor, mas qualquer pessoa com uma conta no banco e uma câmera poderia ser produtora e poderia ser um trabalhador, uma trabalhadora autônoma em relação à imagem do próprio corpo. Bem, eu acho divertido que teve uma live que o Preciado fez ano passado com o Caetano na Flip, que ele fala que ele é patologicamente otimista. E realmente, chega a ser patológico, assim, é lamentável ver um grande filósofo como o Preciado, eu considero ele um dos grandes filósofos vivos, ele cair nesse tipo de ingenuidade. Porque o que aconteceu? Se a gente for olhar a história muito recente da pornografia, eu estou falando de coisas que se desenvolveu nos últimos 20 anos, vão surgir redes de streaming, lá, Xvideos, Pornhub, bababá,
que vão criar, e tem até um documentário que eu esqueci o nome dele que fala sobre isso, vão criar um meio de monopólio, um tipo específico de exploração, a partir desses, que eles chamam de tubes lá, que seria tipo o YouTube, só que de pornografia. Então vai criar um meio de monopólio da imagem do corpo, sobretudo do corpo das mulheres, e que essa perspectiva que o Preciado tinha 13 anos atrás, de que bastava você ter uma câmera e uma conta no banco que você poderia ser autônomo, o que até é uma ideia bastante iluminista da parte dele. Deveras ingênua. Um sujeito... Hã? Deveras ingênua. Deveras mesmo, assim, o Preciado foi burro quando ele fala isso. Está no comecinho do texto Junk. É claro, ele desenvolve depois melhor ao longo do livro. Um livro grande, assim, tem mais de 500 páginas. Mas ele desenvolve a teoria dele sobre pornografia, que é excelente, mas nesse postulado dele de que é possível uma autonomia desse indivíduo, cai por terra. Primeiro por causa desses tubes lá, esses grandes sites de streaming gratuitos, etc., que eles surgiram primeiro como uma estratégia em relação à pornografia autônoma, mas depois ele conseguiu, por várias dinâmicas do monopólio. A gente precisaria fazer uma investigação acerca sobre como isso ocorreu, mas a gente sabe que toda essa perspectiva otimista e que eu vou chamar de humanista, iluminista do Preciado caiu por terra, nesse primeiro momento por causa disso. Só que aí aconteceu um fenômeno mais recente, que ele ganhou muita força, que é o que eu vou chamar, e não é um pleonasmo, de precarização da pornografia. Porque a pornografia sempre foi um trabalho precário. Trabalho sexual, sobretudo com mulheres, sempre foi precário. Só que a internet conseguiu elevar isso ao quadrado. Quando eu falo precarização, eu estou pensando nos termos do Ricardo Antunes. Então, uberização da pornografia. Que vão surgir vários sites. Tem um gringo que é muito conhecido, que eu esqueci o nome agora. Aí no Brasil tem um que é conhecido lá, que é o Câmera Privé. E veio depois OnlyFans e mais uns outros negócios, que aí qual que é o ponto? É basicamente como um Uber, assim, você cadastra lá no site, você produz o seu conteúdo autonomamente, e consegue tirar o seu. Assim, eu acho que eu fui bastante claro nesse sentido. Ou seja, criaram-se outros mecanismos de monopólio em que essa ideia do indivíduo autônomo cai por terra, assim, continua sendo exploração, e agora nesse caráter de precarização do trabalho. E aí, você gostou? Achou interessante? Toda terça-feira, às 7h30 da noite, tem janta filosófica. A gente debate sobre um objeto específico usando as nossas ferramentas filosóficas. Se você quiser participar, fica super à vontade. Todos os comentários são lidos. Todos são lidos, todos são respondidos e todos são colocados para debate, que é o mais importante. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa seu like. E se você gostou, seja membro e tenha acesso a séries de vídeos exclusivas, séries temáticas. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.